E olha só, do nosso lado nós temos o prazer de receber ele, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e vereador também, lógico, nosso amigo Leandro Dourado. Seja bem-vindo, Leandro. É isso aí, Roberto Samuel, muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui nessa noite de segunda-feira. E Roberto, vamos deixar bem claro que hoje a gente está aqui nessa tribuna, mas essa tribuna, ela não é minha, a tribuna não é sua, a tribuna é nossa. Muito bem, aqui. E já nos acompanhando a doutora Lilian Bilac. Opa! Essa é a que manda na pensão, né? Da Auro Alexandre também está nos mandando abraços aqui. Narciso Fernandes, obrigado. No aguardo do Narciso estava no aguardo do vereador Leandro Dourado. Então ele chegou aqui, Narciso, ele mesmo. Dario Neto mandou um abraço para o pessoal aqui que estava nos acompanhando nesse momento. Aliás, estive essa semana ali no Outlet Prêmio, um grande investimento aqui da nossa... Smart Outlet. Smart Outlet. O prêmio é concorrência. É concorrente. Smart Outlet. Mas a gente confunde, às vezes até eu me confundo. É verdade. São dois grandes empreendimentos. Sim. Um grande empreendimento lá. Bom, mas o que eu trouxe ele aqui para ele falar um pouquinho da Câmara Municipal de Guarulhos, muita votação, mas continua ainda online, não é isso, vereador? Sim, Roberto, as sessões continuam de forma online, uma vez por semana, né? As sessões ficaram decididas, né? Por todos nós vereadores, que ficaria nas quartas-feiras, né? De forma online, e quando voltar presencial, as sessões elas vão ser de segunda e quarta-feira. Na última legislatura, as sessões aconteciam às terças e quintas, né? O porquê que a gente mudou, por exemplo, para segunda e para quarta-feira? A gente tem mais quinta e sexta-feira, se caso tiver muita coisa para adiantar, mais itens para ter que ser deliberado, aí sim compete ao presidente, ele chama uma extraordinária para a gente poder dar um avanço e realmente ter 4 anos aí de legislatura que sejam muito dinâmicos e para a gente ter a maioria dos itens de aprovação possível para melhoria, claro, de toda a população, de toda a cidade de Guarulhos, né? E para discutir os projetos, né, Roberto? Então a gente tem muitos projetos que a gente vem discutindo na cidade que são de importância. Eu apresentei alguns projetos também para a gente estar discutindo. Roberto, o projeto mais polêmico, né, que eu gostaria até de destacar aqui agora, é a questão dos transportes escolares, né? Eu apresentei um projeto durante esse período de pandemia para que colocassem as vans escolares para rodar nas linhas de ônibus, né? Durante esse período de pandemia. Porque eles estão passando um momento muito difícil. Desde que iniciou a pandemia do ano passado, ou seja, ele já tem mais de um ano, que eles estão parados. Então, quer dizer, tem casos de pessoas que estão passando realmente necessidade, tem dificuldade de pagar o veículo, e são veículos caros, o seguro desses veículos também são caros, enfim. Então, é uma categoria que eu tive um olhar por eles, né, voltado para eles, e estamos discutindo. Está travado em algumas comissões, isso aí foi aprovado para deliberação, e algumas comissões estão atrasadas em dar o parecer desse projeto, né? Nos bastidores eu venho dialogando, discutindo com os vereadores para que deem o parecer ou favorável ou contrário, não importa. A comissão que achar que o projeto ele é inconstitucional ou qualquer coisa no sentido, né? Ou que eles acharem que tem qualquer barramento legal para não dar o parecer favorável, que se posicione contrário, mas que porém dê o parecer, né? Para a gente ter um avanço maior. Às terças-feiras também, ou seja, amanhã eu participo da comissão de estudos da ProGuaru, né? Sou membro, faço parte de uma única comissão, né? Na Câmara lá, que é a Comissão do Funcionalismo Público. E para mim eu achei que fosse realmente pertinente eu estar participando. Represento a liderança do PTC, da bancada do PTC, que hoje é a segunda maior bancada da base do governo, é o PTC, com 3 vereadores, né? Vereador Wellington Bezerra, grande amigo, parceiro. Acabei de sair, inclusive, do novo escritório político do vereador Wellington Bezerra. Está montando um espaço ali na região ali de Cumbica, tá? Mais precisamente entrando na rua da Liquigás, né? Vila Paraíso.
estava me fugindo o nome, é uma região de Cumbica ali também mesmo, né? É um escritório muito bonito que o vereador está montando, com uma estrutura para proporcionar alguns cursos, algumas coisas. Depois, na melhor oportunidade, deixar que o próprio vereador ele fale um pouco mais. Ele vem aqui e fale. Mas é um cara fantástico, é um amigo que realmente Deus colocou na minha vida, o vereador Wellington Bezerra, né? E também tem o vereador Jorginho Mota também, parceiro de partido, né? Vereador eleito pela cidade. Então os três aí fazem a composição aí da segunda maior bancada da cidade. E eu tive o orgulho de poder representar como a liderança da segunda maior bancada da cidade e estar como vice-presidente da Câmara também, né? Então eu falo, a gente foi eleito, estou no primeiro mandato, né? Mas chegamos aí com uma aceitação muito boa, com alguns espaços de muita responsabilidade, acima de tudo, né? Porque às vezes a gente se preocupa com a questão de visibilidade, né, Roberto? E amigos que acompanham, mas a responsabilidade, ela nos acompanha em cima de tudo isso também, né? Me diz o seguinte, como é que está a cidade? Eu tenho reparado que muita gente tem cobrado você, até mesmo questão de manutenção da cidade. Quais são os pedidos que mais chegam até você? Roberto, as demandas maiores que chegam para mim, né, no meu gabinete, para minha assessoria, em geral são demandas assim, de zeladoria. Por quê? A zeladoria é algo que está sempre no alcance do olho da população, né? Então, se a gente vê um buraco na rua, a gente está passando todo dia por aquele buraco ali. Então, é algo que acaba incomodando. Então, as demandas que chegam muito para mim operação tapa-buracos, poda de árvore, substituição de iluminação pública, né? São tudo competências, claro, do Poder Executivo, né? Mas as pessoas acabam procurando sempre os escritórios políticos dos vereadores, por exemplo, tem um escritório político em Cumbica, né? E o gabinete também na Câmara. Então, quando procuram os escritórios ou até entram em contato com a nossa assessoria, está distribuída pela cidade, que foi até uma forma pragmática que a gente teve de conduzir a nossa campanha, uma estratégia de dividir por zonas eleitorais, que o mapa político da cidade ele é dividido por 7 zonas eleitorais. Então, eu tive um núcleo de coordenação por cada zona eleitoral e mantive cada um dos líderes, né, cada um dos coordenadores, eles estão nomeados no meu gabinete e fazendo, então, o acompanhamento pelas regiões. Então, a equipe Leandro Dourado, de certa forma, apesar de Guarulhos ser muito grande, né, a gente está nos 4 cantos, ou, na verdade, nos 7 cantos da cidade. Então, está sendo uma coordenação muito bacana. Então, as demandas em geral, tá, Roberto? Realmente é muito mais de zeladoria. Questão de saúde, sim, sempre chega a questões de saúde, principalmente em meio a uma pandemia, pessoas tendo dificuldade com leito por causa do Covid, ou querendo saber, às vezes, de um parente que está internado, fala, olha, a gente não tem muita informação, tenta ver se pelo menos consegue uma informação, ou transferência, né? Então a gente fala, é muito difícil, a saúde é um calcanhar de Aquiles muito grande, não só para o governo nosso municipal, como para o federal também, todos os municípios em geral têm uma dificuldade muito grande com a questão de saúde, porque a saúde é algo que a gente não sabe, a gente não tem um controle, né, Roberto? Sim. Das demandas que chegam. E a gente não tem um limite, por exemplo, você vai falar assim, olha, tapa-buracos, operação tapa-buracos. Tem um cronograma, fala assim, olha, vai estampar, por exemplo, 100 buracos no mês. Então existe uma programação. Você não tampou o buraco lá na tua rua hoje, amanhã, tiver que aguardar mais 10 dias, tudo bem, é um incômodo muito grande, mas você ainda consegue esperar. Chateado, mas você espera. A saúde não. A saúde não dá para pedir, por exemplo, olha, Roberto, aguarde para 15 dias, 10 dias para você ter um leito, né? Aguarde um período grande para que você receba o atendimento numa urgência ou numa emergência, principalmente. Então, é algo ali que ele é momentâneo, ali é na hora, tem que ser feito, mas a gente vem procurando sempre que possível estender as mãos para as pessoas, né? Ajudar da forma que a gente pode. Então, as demandas em geral são essas, né? Eu venho... Perdão, Roberto, você ia falar, não, por favor, pode continuar aí. E eu venho também, Roberto, apresentando alguns requerimentos também, que aí partem do próprio vereador, de querer saber algumas coisas na nossa cidade, né? Opa! O último requerimento que eu apresentei foi em relação a uma área que tinha do Parque Tecnológico, onde está sendo construído também ali agora um centro logístico ali da GLP, né? Então fiz um requerimento
querendo saber, até por uma cobrança que eu tive da classe empresarial, por exemplo, da ZEC também, foi uma entidade que me procurou, para querer saber a questão do impacto de trânsito, impacto viário, toda a questão de impacto ambiental que aquela construção ela representa para aquela região. Aproveitei no requerimento e questionei a questão das medidas mitigadoras, aonde está sendo empenhado, se existe e para onde vai ser direcionado, por exemplo, o recurso, né, ou as melhorias. Por exemplo, fica uma sugestão ao lado da área, por exemplo, que aí eu não faria, aí eu deixaria o requerimento, pego a resposta do requerimento, com a resposta desse requerimento, Roberto, aí eu posso pegar e fazer o quê? Uma indicação, quanto vereador. Qual que seria a indicação, que eu já vou até me antecipar aqui? É pegar, por exemplo, o Campo do Farias, que está ao lado da área, né, desse terreno, e por que não a própria empresa, a GLP, ela não ajudar ali, de repente, uma melhoria, uma zeladoria ali para aquela área, colocar, de repente, um gramado sintético, ou colocar arquibancada, né? E é uma área ali de atividade, ali de atividade esportiva, né? E por que não a gente tentando falar que é uma atividade cultural, né? Sim. Porque a única coisa que o pessoal tem ali, aos finais de semana, é jogar uma bola, tem os campeonatos, mobiliza toda a comunidade, toda a população, vem pessoas de fora também, com os torneios, tudo. É uma coisa sadia, agradável, né? Então, quer dizer, a gente faria isso como o quê? Como uma indicação. É claro que uma indicação, ela não tem peso, vai muito, claro, por exemplo, do prefeito acatar, da secretaria, que a gente encaminha uma indicação realmente acatar e querer fazer a coisa, né? Bom, nos acompanhando, quem aqui? A Fátima, deixa eu pegar aqui, Maiara de Paula, Nisley Aparecida do Amaral, tá dando boa noite. O Peninha, meu amigo santista, o Dario Neto também conosco, a Lilian, está desejando um ótimo programa. Lu Garcia, boa noite a todos, um forte abraço aos amigos. Está dando um forte abraço para o vereador. Rodrigo Cunha, esse programa sempre com os melhores. Hoje está para além com o meu amigo vereador e está pedindo para eu mandar a caneca. Não, senhor, você tem que vir buscar, não vem com esse papo. Tem que vir buscar, né? Claro, claro. Não, você tem que vir buscar. Vem aqui no Tribuna Livre e busca a caneca. Exatamente. Aqui com o Roberto. Celso Pinheiro fala, esse projeto e lei de contratação de comissionados, será que vai ter contrato por 4 anos para quem esteja há mais de 3, a nós desempregados, amigos ou a cabine e apadrinhados dos políticos? Ô Samuel, bom, eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que ele quer dizer, quando ele fala cabine, eu acho que ele quer dizer cabide. Eu acho que ele está dizendo cabide, apadrinhados dos políticos. Né? O projeto de comissionado, na verdade, o Celso, esse projeto ele não tem prazo de validade. Não é 4 anos, 2 anos, 1 ano, 3 anos. Quando se aprova o projeto dos comissionados, fica a competência do Poder Executivo para que ele faça a contratação sem um prazo duradouro. Pode né? ser, pode durar um mês, sem um prazo de validade. 8 anos. Não, quer dizer, a contratação de comissionados, desde que se aprovou o projeto, são 1.100 e poucos cargos comissionados, né? Isso não significa que o prefeito ele vai contratar de imediato 1.130 ou 1.170, uma coisa assim, né? Vamos arredondar, 1.100 pessoas. Ele não contrata. Isso aí ele tem a disponibilidade dele fazer a contratação quando bem o prefeito achar necessário. Exatamente. Ou quando bem as secretarias acharem necessárias, né? Ao contrário dos outros governos, o que eu achei interessante do governo Guti, com os cargos comissionados agora com esse projeto, toda a contratação que eles estão fazendo, eu estive falando recentemente com o chefe de gabinete do prefeito Guti, eles estão selecionando, Roberto, olha que interessante isso aí. Eles estão chamando as pessoas, fazendo uma entrevista e colocando as pessoas em cargos e funções estratégicas com a aptidão de cada pessoa. Então, por exemplo, você vai pegar uma pessoa formada na área do esporte, ela vai para a Secretaria do Esporte e para dado departamento que realmente ela possa desempenhar uma função positiva. Perfeito. Então, essa história de cabidão de emprego, como ele falou, isso não existe cabidão de emprego não. São pessoas que podem ter total certeza. Pessoas técnicas que estão trabalhar na prefeitura e parabéns realmente aí para o prefeito Guti, para o governo e toda a gestão que eles estão fazendo com os encaminhamentos do que eu estou vendo até agora. Minha função enquanto vereador é fiscalizar. E quando eu estive lá para fiscalizar, confesso que eu fui surpreendido da forma que eles estão direcionando os cargos comissionados.
Agradecer o Neto Netinho, ele está mandando um abraço para o Leandro Dourado. Quem mais aqui, pessoal? Vamos lá. Desculpa, só contrato, ou não entendi quanto tempo determinado. Não existe tempo determinado, Celso. Por exemplo, a questão legal do cargo comissionado é o seguinte, Celso, diferente daquele funcionário público de carreira que é concursado. O concursado tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, se tiver que mandar embora, né? O comissionado não. O comissionado pode fazer o contrato, pode passar 15 dias, o prefeito vê que não tem mais necessidade e pode dispensar a pessoa. Bom, vamos ver se a gente chegar sem compartilhamento hoje aqui, o pessoal da equipe do Leandro, o pessoal que está nos acompanhando, fã e amigo dele. Pode pedir? Pode? Quer pedir? Gente, olha, peço por favor para que vocês compartilhem aqui essa entrevista, esse bate-papo aqui com meu amigo Roberto Samuel. Quanto mais compartilhamentos tiver, mais pessoas podem entender a forma que a gente tem de pensar, se posicionar. E é óbvio, né, Roberto? A gente fica abertos aqui a sugestões, a críticas e elogios também. Exatamente. Então compartilha bastante aí. Vamos lá, quem está nos acompanhando aqui, o Washington da Guarda Prevenção, está mandando um abraço para o Leandro Dourado, está dizendo que é uma grande liderança. Um grande amigo, foi candidato comigo, Washington, Ney Bernardo que está aqui, forte abraço. Ney Bernardo, manda um abraço para ele. Companheiros, parceiros de partido, ajudaram, somaram muito em todo o projeto nosso do PTC. O Celso insiste, sim, entendi, mas gostaria de saber quem vai ser chamado para ocupar esses cargos. Aí é uma competência realmente do prefeito, não dá para saber, são 1.100. Agora os 1.100 que vão ser chamados, fica realmente aberto, viu, Celso? Quem determina é o próprio prefeito. Igor Gonçalves está pedindo, manda um abraço para a Vila São Rafael. Um forte abraço aí para a Vila São Rafael. Igor, obrigado aí por estar acompanhando a gente. O Igor é um excelente profissional de comunicação também, viu, Roberto? Opa, é um colega. Poxa, material digital, divulgação, toda essa parte de mídia, ele tem uma aparelhagem, ele tem um estúdio dele próprio, então ele promove várias coisas. É um companheirão teu aí, um parceiro meu. Parabéns. Sempre que possível, o Igor tá me auxiliando e me ajudando em muitas coisas. Obrigado, viu, Igor? E um abraço aí para a Vila São Rafael também. Pitico Alves também conosco aqui, bacana aqui. Esther Fátima, bacana. Rodrigo, Lucas Garcia, tá nós, hein? Muito bom aqui estar aqui com o Leandro Dourado. Aliás, sim, pode vir aqui, você pode mandar pergunta e ele não foge de nenhuma questão aqui. Como é que está a nova Câmara Municipal? Vocês já estão trabalhando lá? Como é que está essa coisa? Não. Quem quiser falar com você, já pode procurar na Câmara ou não? Roberto, a Câmara, por enquanto, ainda não, né? Devido à pandemia, né? A gente tem casos de vereadores que foram diagnosticados positivos com Covid, né? Tem 2 amigos vereadores que realmente estão sofrendo até hoje com Covid. Funcionários até o Lucas, não, desculpa, que Lucas. Aquele campeão de votos, o Luiz da Sede, teve alguns problemas graves com relação a sequelas, né? Sim, realmente o Covid ele não é fácil não. Você vê, os próprios vereadores, né, Roberto, estão sofrendo com parentes. O vereador Lauri Rocha, por exemplo, perdeu a filha com Covid. Tantos outros, né, perderam parentes. A vereadora Carol Ribeiro perdeu a sogra, que ela tinha um afeto, um carinho muito grande. A Karina Soutur perdeu o cunhado, o irmão do vereador Eduardo Soutur também. Então, enfim, a pandemia pega todos, pega pessoas muito próximas a todos nós, funcionários da Câmara, enfim, é lamentável. Então, por isso, a Câmara, por enquanto, continua fechada para o recebimento do público. Os vereadores continuam sem o uso do gabinete, né? Não que se eu quiser ir até a Câmara, eu não posso ir, tá, Roberto? Eu posso ir até a Câmara, mas não posso usar a Câmara e usar o gabinete. Se eu tiver que despachar alguma coisa, assinar qualquer tipo de documentação, aí eu vou até lá, mas a gente acaba não permanecendo muito, né? E vamos respeitar todo esse período aí, mas peço a Deus para que volte quanto antes, porque as sessões de forma presencial, elas são de outra forma, é outra maneira. Outra pegada. Né? Porque tem o contato humano ali, o calor humano, o discurso ele é muito mais proveitoso, usar a atribuição ali de estar na tribuna para se posicionar,
aí de fato realmente a gente se sente como um vereador, né? Que eu falo, às vezes as sessões online, eu até brinco, eu falo, poxa, a gente é vereador no sofá de casa, né? Porque a maioria dos vereadores acabam acompanhando as sessões ou do quem tem escritório político no escritório político, né? E a grande maioria acaba acompanhando da própria casa mesmo, né? Por não tá utilizando o gabinete. Então, enfim, peço para que volte realmente a Câmara aí, as sessões quanto antes, a obra da nova Câmara, tá? As obras que foram feitas de adequação pelo atual presidente Fausto Miguel Martello, realmente tomou uma cara, um formato de Câmara, está muito legal, está ficando bonita a Câmara agora, para receber realmente toda a população na época que tiver sessão, né? E isso faz falta, da população tá ali também, né? Eu fiquei imaginando aquele projeto da questão das proibição de das charretes aí. Se teria uma discussão mais aguerrida, não? Roberto, isso foi um tanto quanto polêmico, né, essa situação das charretes, né? Foi um projeto que eu votei, acabei me posicionando na hora da votação, votei em favor da emenda do vereador Edmilson Souza, até porque eu não vi a charrete tem uma diferença muito grande. Charrete é uma coisa, Roberto, carroça é outra, né? Sim. A carroça é aquela coisa de madeira mais bruta que o pessoal usava para carregar lixo, para carregar entulho, fazer peso, carga, que eu usava realmente para tração de carga, né? A charrete não, a charrete é algo mais leve, né? A charrete cabem uma, duas pessoas numa charrete, a distribuição de peso ela é toda almofadada, acolchoada para não machucar a cernelha do cavalo, né? Então, o que acontece? E é uma atividade até cultural. E quem tem cavalos para charrete, por exemplo, o cavalo de charrete ele não é um cavalo de sela, de arreio, né? Então, quem tem um cavalo, por exemplo, de charrete, se não puder usar, o cavalo vai ficar ali parado e não vai ter mais utilização nenhuma. Aí é onde foi a minha fala durante até a votação, mesmo sem saber toda a polêmica que poderia dar. Eu dei um exemplo porque eu fui criador de cavalo durante um tempo. Cheguei a ter 15 cavalos lá no sítio, né? E eu tinha um cavalo da raça Bretão, que é Bretão e Percheron, né? Aquele cavalo com a patona grande, com um pelão que escorre assim pela pata dele, né? Esse cavalo é um cavalo de origem francesa, né? É um cavalo de trato rústico, cavalo forte, parrudo, né? E é um cavalo, realmente um cavalo de tração, né? E eu fiquei um período, fiquei praticamente uns 2 anos sem colocar charrete, sem usar ele para atividade física, e esse cavalo começou a ficar obeso, né? Passou de meia tonelada esse cavalo, para você ter uma ideia, parecia que era um elefante. E eu vi que ele começou a ficar meio adoentado, chamei o veterinário falou, olha, o teu cavalo está obeso, você precisa de exercitar o teu cavalo. Falei, mas ele não fica fechado em baia, doutor. Ele só vai no coxo para comer, depois ele fica no pasto o dia inteiro andando no pasto, solto, se exercitando. Ele falou, mas aí que tá, você tem que fazer atividade física com esse cavalo da forma adequada, né? O biotipo dele, você tem que exercitar o cavalo. Como? Tração, com a charrete. Então, eu colocar, por exemplo, a charrete nesse cavalo, eu não estou matando o cavalo, não estou maltratando o cavalo, pelo contrário. Eu estou maltratando o cavalo se eu deixar ele sem a charrete. Aí eu estaria prejudicando. Por exemplo, o que o veterinário me falou? E orientação de um veterinário, não é minha, né? O veterinário disse, Leandro, esse cavalo ele poderia viver 20 anos, por exemplo. Se você deixar ele sem se exercitar, sem atividade física, esse seu cavalo vai viver 15 anos. Você vai encurtar a vida do teu cavalo e ele vai viver 15 anos, mas vai viver como? Ele vai ficar doente, debilitado, cansado, né? Então, realmente, o maus tratos animal seria não colocar uma charrete nesse caso em específico. E não dá para colocar na lei, olha, um cavalo, um campolina pode usar, um mangolina não pode, um cavalo árabe sim. Então, enfim, são várias raças, né? E você tem os cavalos, você tem cavalo, por exemplo, de salto, né? Se você pegar um cavalo, por exemplo, um quarto de milha. Um quarto de milha é um cavalo próprio para sela, mas é um cavalo para laço, para lidar com gado no meio do campo, que é um cavalo mais resistente, mais forte para isso. Então, cada cavalo, infelizmente, a gente acaba tendo uma atribuição, né? E os cavalos de charrete, de tração, infelizmente, teria que ser utilizado para isso. Nos acompanhando aqui, a Maria do Socorro, é isso? Maria do Socorro com a gente. Elias Figueiredo, para cima, vereador. Muito bem.
Quem mais aqui? O Celso. Por que, vereador Dourado, não se cria uma segurança para as escolas da prefeitura e creches? Não vejo mais segurança nesses locais, meu amigo. É uma ideia. Celso, por hora, eu vejo que as escolas, as creches, elas não estão nem recebendo aula, né, devido à pandemia. Talvez por isso que não esteja um policiamento, uma ronda muito mais ostensiva nesse sentido. E quando você fala em policiamento, a polícia militar é realmente quem faz essa função da parte de segurança pública maior, né, mais abrangente. E a polícia militar, ela é uma competência estadual, não é uma competência municipal. O que compete ao município é a Guarda Civil Metropolitana. E que também, isso aí é competência do Poder Executivo, do prefeito, direcionar. Claro que se a gente tem algum ponto viciado, por exemplo, recentemente teve um bairro que estava tendo queixas de muito furto, né? Furto, assalto, enfim, estava feio o negócio. E várias denúncias assim, e várias queixas dos moradores chegaram para mim. Olha, vê se não consegue policiamento. Claro, com a polícia militar, Roberto, a gente vai abrir um diálogo, não como vereador, a gente abre um diálogo até como cidadão, né? Pedindo para que deslocam um efetivo maior para aquela região. E quanto vereador, a gente pede sim para quê? Para que coloque mais ronda, né? Alguma viatura, pelo menos da GCM, para rodar naquela região, para coibir um pouco mais, né? As creches e as escolas, realmente, elas são muitas, Roberto, são distribuídas na cidade. Concordo com o Celso que deveria ter um patrulhamento em cada escola, ter um acompanhamento na entrada, na saída, né? Até para garantir a segurança dos nossos filhos, que é o nosso bem mais precioso. 3 minutos finais, agradecer ao vereador Leandro Dourado, ele que é vice-presidente da Câmara. Hoje eu estou já botando ele como presidente da Câmara. Está profetizando, hein? Já pensou, hein? A Maria do Socorro, ela fala aqui, ó, parabéns pela ação social do Dia das Mães, ficou lindo. Obrigado, viu, Maria do Socorro? Sabia, né? Ó, a gente fez uma ação social ontem, junto com a minha equipe, o Grupo Leandro, a equipe Leandro Dourado. A gente pegou o nosso caminhão do PEV Móvel, colocamos várias flores, né, no nosso caminhão no PEV Móvel e saímos com a equipe distribuindo nas ruas, nas comunidades, nos comércios, em açougue, supermercado, dando uma flor e uma forma de agradecer a quem nos colocou no mundo, quem nos gerou, quem nos deu educação, bacana, que são as nossas mães, e fizemos essa homenagem linda para todas as mães, mais do que merecedoras. Foi uma forma singela, que todo o meu grupo, não só eu, tá? Minha equipe, principalmente o professor Léo, que idealizou tudo isso aí, falou: Leandro, vamos colocar em prática. Ele fez e foi lindo. Tá os vídeos nas nossas redes sociais, depois eu queria que você acompanhasse um pouco mais. Tá certo, obrigado. Tá ok? Roberto, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e aguardo vocês na próxima. Obrigado, Roberto, boa noite.